Certo. e Apresentações Mágicas. Bom, então, os 3 livros que você escolheu são interessantíssimos, né? Só para o público entender, né? Então, você escolheu, tem como mostrar de novo aqui na tela, até para quem for assistir, ó, As 26 Leis Bíblicas do Sucesso. É um livro muito, muito lido, né? O autor aí, o Eike Batista, né, que teve uns probleminha, né? Na verdade, é William Douglas. O Eike Batista fez o prefácio só. Não, eu sei disso. Então, o único que teve um probleminha aí financeiro foi o Eike, né? Foi. Que ficou muito rico, mas depois parece que deu uma empenada, né? E o William Douglas nunca foi assim, lá, aquele milionário, né? Mas ele sabe, gosta, né? O William Douglas tem feito parcerias, ele escreve, né, usando o nome dele para poder ser um grande lançamento editorial. E o Eike era, na época, o auge, né, aí do modelo financeiro, né? Agora, por dentro é importante, né? Mas vamos mostrar os 3 primeiros, né? O segundo livro, você não é tão esperto quanto Você pensa. pensa. Esse aí já tem aquela cara de livro, né, de banca de revista, né? O autor quem é? David, tá? Parece que é uma tradução do Leia, né? É uma editora muito boa. Ok. Uhum. E o terceiro, Apresentações Mágicas, né? Então, isso aí já me parece ser um livro bem dissertativo, didático, talvez cheio de gráficos. Então, vamos ver por dentro como é que é? Então, olha aí, ó, tá vendo? Tem parágrafos de tamanhos diferentes, como eu disse, tem umas tabelas, né? Tem umas planilhazinhas, mas me parece ser um livro bem didático, bem gostoso de ler. Então, nós vamos levar em consideração o assunto, o formato interno, né? Vamos ver os outros livros, né? Como é que eles são por dentro. Olha aí, esse aí também tem parágrafos aí, né, bem desenhados, né? Não são uniformes, mas dá para fazer numa boa, bem editada. E o terceiro volume, me parece, aí, ó, tá vendo? Parágrafos já menores, tá vendo? Ó? Então, desses 3, né, eu diria aí que os 3 estão bem apresentados, né? Bem apresentados. Aí são temas diferentes, né? Um vai falar sobre prosperidade, né, numa visão mais direcionada a quem gosta da teologia. O outro vai falar sobre sucesso, numa perspectiva talvez interpessoal, né? Se eu não sou tão esperto, é porque os outros são tão espertos quanto, ou eu tenho que respeitar o espaço, né? Ou o que o outro pensa. É isso que dá a entender, né? O título. E no já o terceiro eu falo é um livro para oradores, né? Ou seja, para quem, né, fala em público, ou então precisa estar né, de RH, administração, empresário. Então, assim, Professor, baseado em assuntos, qual você escolheria? olha, eu acho que eu escolheria esse aqui. Eu também, mas minha cara, né? O William Douglas é bem sistemático, muito sério, as parcerias são interessantes que ele faz quando ele publica, ele tem a editora dele, não sei se é o caso desse, né? Então, qual que é a editora aí? Editora. A minha editora, meu Deus. Não está aparecendo aí visivelmente, deve estar nas primeiras. Sextante. Sextante. Ah, então acho que essa aí não é a editora não é a editora dele ainda, não, já utilizou uma outra editora, né? Tá. E o Eike Batista, apesar de ter quebrado, né, por várias circunstâncias, é uma pessoa legal, né? Se ele tem esse relacionamento com o Eike Batista,
Você tem uma relação aí legal para estar lendo o conteúdo, né? Ele ter topado fazer o prefácio. Ok, então, esse é um Esse livro legal. livro eu comprei há muito tempo. Eu comprei ele há muito É tempo, um acho que livro antes do antigo, é um livro antigo. É um livro antigo, não é um livro grosso, com uma boa edição. Então, a primeira lição é para o quê? É para aumentar a sua capacidade de retenção, tá? Então, o primeiro passo, se você quiser anotar, né, como aumentar a retenção. O primeiro passo é saber escolher um bom livro. E essa escolha, você viu que a gente usou vários parâmetros, né? A gente usou o título, o autor, o prefácio, a editora e a formatação. Porque se o livro tem uma letra muito pequena, muito imprensada, muito grosso, ele for difícil de manusear, né? Tem livro que tem uma cola muito dura, não abre direito, não tem uma contracapa, não tem uma boa introdução, esse tem atrás, tá vendo? É o que a gente chama de pré-leitura, é o que está na capa, na contracapa, nas orelhas, no prefácio e na introdução. Isso tudo você lê primeiro, para decidir se você vai ler. Tá? Só um Então, minutinho, professor... Tá, professor, só um minuto. ok. Então, na hora de escolher o livro, você tem que fazer uma análisezinha, porque, de repente, você chega na metade dele e vê que, poxa, o livro é um livro socialista e eu sou capitalista. O livro é calvinista e eu sou batista. O livro é pentecostal e eu sou tradicional conservador. O livro é da extrema esquerda e eu sou da centro-direita. Então, se você não lê para capa, contra capa, introdução, prefácio, você pode se decepcionar e perder tempo. Rousseau diz assim: não se preocupe, né, ao ler, escolher qualquer livro, foque nos clássicos. Então, a escolha do livro define muito esse exercício que nós vamos fazer. Então, número 2, você tem que ler 10 minutos sem interrupção. Existe o que a gente chama de apetite, né, para a leitura. Então, o que é o apetite pela leitura? Você tem por exemplo, uma quantidade de comida que você ingere, né? Alguns têm um estômago mais dilatado, conseguem comer, né, 1 quilo, 1,3 kg, 1,5 kg. Tem gente que, no máximo, 500, 700 gramas, né? No máximo, 700 gramas. Então, por mais gostosa que esteja a comida, quando atingir aquela quantidade, né, que enche teu estômago, né, você já não quer mais, por melhor que seja. A mesma coisa é leitura. Pessoas que não têm hábito de leitura, né, elas leem muito bem 10 minutos, mas começam a cair de produção depois de meia hora, 1 hora, 2 horas de leituras seguidas. Então, a gente entende que 10 minutos é a quantidade exata para começar. 10 minutos. Uhum. Tá? Porque vai estar 100% focado. Então, eu posso fazer mais de uma série por dia, sim. Então, eu vou pegar o livro, e nesse momento que eu pego o livro, eu preciso ter um marcador de texto, né? Eu estou com esse livro aqui, o livro Dinheiro, do Tony Robbins. Eu vou ler 10 minutos, isso geralmente, você tem um aí também, isso geralmente vai lhe permitir ler umas 4 a 6 páginas, em média, no começo, tá? Eu, em 10 minutos, consigo ler um livro quase todo, de 200 páginas. Em 15, 18 minutos, eu leio um livro com 200 páginas, tá? Então, no começo, a pessoa lê 4 páginas, 6 páginas. Aí você marca onde parou. Você não pode mais olhar, você não pode mais ler, nem reler, você não pode depois conferir nada. Acabou. Leu, por isso que é sem interrupção. Se interromper, não valeu. Marca onde parou e depois faz 10 minutos começando dali. Aí guarda o livro, vamos para o passo número 3. Você vai ter que explicar em voz alta sobre o que você leu.
Você pode pegar uma tela do computador, do celular, pôr uma plateia, uma sala de aula, um grupo de pessoas, alguém que se admira, uma paisagem. Paisagem é ruim, que fica vago, né? Então, legal é você pegar aqui uma pessoa, vou falar com o Einstein, vou explicar o que eu li para o autor do livro, do Anthony Robbins. Pô, Anthony Robbins, eu vou explicar o livro que você escreveu. Tá? É uma fantasia. E aí você, sem interromper, vai dar ou tentar dar uma aula do que você leu nos 10 minutos. Então, eu li tal, como se estivesse fazendo uma apresentação. Não é brainstorm. Eu lembro disso, sei, tá. Ixi, não estou lembrando, peraí, pá, não, assim. Não é quebrar, tem que ser o mais fluente possível. O que acontece? A maioria está acostumado a fazer o input. Ler livros, assistir filmes, palestras, congressos, seminários, workshops, conversas, consultas, consultoria, mas ele não está acostumado a pegar o que ele aprendeu e colocar para fora. E aí, por isso que ele trava. Ele lê, mas não lembra o que ele leu. E isso é frustrante, né? É tão frustrante que as pessoas estão parando de ler, né? Para que eu vou ler se depois eu não lembro? Se depois eu não consigo usar? Né? Se eu não consigo saber onde aquele autor quer chegar? Ou em que fim deu aquilo tudo, aquela teoria toda? Igual um cara que chegou para o doutor Laí Ribeiro, no final de uma palestra que ele estava dando, falou, gostei demais, mas amanhã, quando for 6 da manhã, 5h30 da manhã, eu vou lavar meu carrinho e vou vender cachorro-quente na frente da escola. Aí o Laí Ribeiro falou assim, o problema não é você amanhã vender cachorro-quente na frente da escola. O problema é você vender cachorro-quente, falar mal do governo, falar mal da sua criação, da sua formação, da sua sorte como, né, empresário, negociante, ou no ofício que você resolveu ocupar. Entendeu? Então, tudo tem esse ponto aí. Então, está meio ruim aqui a internet, está dando uma interferência, mas o ponto é esse, né? É simples, mas não é fácil. Você está me ouvindo?